Boa noite, seu amigo Alex Mambula, mais uma vez aqui, gravando um vídeo sobre hermenêutica bíblica. Uma vez por semana eu gravo esse tipo de vídeo, para vocês que já me acompanham, ou seja, não sei até quanto vai o alcance desse canal, mas mesmo o público pequeno que me acompanha, sabe que uma vez por semana eu gravo um vídeo assim, mais sério, retratando alguns temas que muitas vezes não é debatido na igreja e gera dúvida. E assim como uma criança que os pais não ensinam em casa, que a rua ensina qualquer coisa porque os pais não entram no assunto, assim também alguns temas que não são debatidos na igreja, às vezes gera uma certa confusão e a pessoa passa a ouvir na rua uma coisa e ela começa a questionar que o pastor está certo ou não. E o tema da vez hoje seria a Terra plana. E o que seria Terra plana? É um conceito completamente ridículo e até mesmo dizendo idiota para os dias de hoje. Ridículo até, fico até sendo bem gentil para falar. De pessoas que sabem que isso está contrariando a ciência e depois dizem que se baseiam na Bíblia. E o pior é que nós sabemos que esse tipo de gente, eles falam que acreditam na Terra plana e muitas das vezes eles tentam se colocar como se fossem cristãos. Na verdade, isso é um movimento que veio para trollar. Eu posso dizer que não é um movimento sério, porque a própria Bíblia, ela já fala que a Terra é redonda. Isaías 40, 22, 23 diz: Ele é o Senhor que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele é quem estende o céu como cortina, e o desenrola como tenda, para nele habitar. Ele quem reduz a nada os príncipes, e torna a nulidade os juízes da terra. Em nulidade os juízes da terra, perdão. Aí nós vemos se a própria Bíblia fala que o trono do Senhor está assentado sobre a redondeza da terra, por que alguém vai dizer que a Bíblia fala que a terra é plana? Aí no próprio Jó, quando Deus pergunta ao diabo de onde vem Satanás, ele fala de passear e rodear a terra. Se o diabo falasse de passear e planar pela terra, aí eu não teria muito o que falar. Eu tentaria dar uma escapulida, mas eu ficaria numa sinucada de bico. Mas aí a própria Bíblia, ou seja, o próprio diabo fala. Talvez alguém vai dizer assim para mim: ah, poxa, agora você acredita na palavra do diabo, o diabo que é mentiroso, pai da mentira, enganador, tudo. Só que o diabo estava diante de Deus. Ele não podia mentir para Deus e falar sobre uma coisa. Então nós entendemos que diante de Deus o diabo fala a verdade. E ali ele estava falando exatamente o que ele estava falando, o que estava fazendo, rodeando sobre a terra. E nós vemos que quando esses homens surgiram em 2014, com esse movimento de terra plana, esses caras eles vêm para poder questionar a ciência. E depois disso também vem falar que tem suas bases dentro da Bíblia. Aí se fala como cristãos, aí tenta falar que quem crê na terra redonda, o globo, como nós aprendemos na escola, estão abaixo do conceito do anticristo, que vai receber a marca da besta, do 666, ou seja, coisa que não tem nenhum cabimento. E o pior é que eu já vi uma vez no Facebook alguém falando assim, num grupo, que isso é um movimento que surgiu como piada e o pessoal levou a sério. É como se visse uma reportagem do Cacete Planeta falando que tem um desperdício d'água numa cachoeira, que eles estão fazendo uma alusão quando tem um cano de água entornada, você dá e não conserta, e a pessoa acreditasse que aquela reportagem é séria, está desperdiçando água, a cachoeira está desperdiçando água, quando na verdade aquilo é normal. Então eu acredito que muita gente levou a sério o que era uma piada. E o pior disso tudo é que a piada passou a ser o cristão. Porque os cristãos, eles sempre se orgulharam, embora a Bíblia não seja um livro científico, de poder dizer que a Bíblia ela anda de acordo com a ciência. Nosso orgulho é quando fala os cientistas descobriram algo e que a Bíblia já falava. Como, por exemplo, quando a Bíblia já falava que a Terra era um globo. Embora o homem ainda procurava achar que a Terra era plana, dentro da Bíblia nós já sabíamos disso.
Ou seja, então são coisas que temos o orgulho de dizer, embora a Bíblia não seja um livro científico, mas um livro para espiritual, para a alma, que ela também fala as coisas dentro da ciência. Igual quando na formação do Gênesis, ou seja, uma vez eu estava contestando sobre isso, né, com um rapaz no Orkut, ou seja, tem muito tempo, que tudo foi criado conforme a ciência fala. Primeiro os reinos minerais, ou seja, depois os reinos vegetais, depois Deus fez habitar os seres no mares, depois na terra, depois todos os animais, depois da erva do campo, os animais herbívoros, a ponto que depois os mamíferos e depois veio o homem. O homem foi o último a existir. Tudo isso dentro de conforme a expectativa da ciência fala. Aí um rapaz até questionou, não, que os animais herbívoros surgiram antes das ervas, e como que eles iriam comer? Eles vão morrer de fome. Mas só nisso aí nós vemos que a Bíblia ela sempre está de acordo com o que a ciência tem que falar. Porque se a Bíblia ela não tiver de acordo, ela é como se fosse um livro de ignorante, não seria verdadeiro. E como é que pode Deus não saber conceitos da própria ciência? Então seria uma coisa muito absurda nisso. Mas a Bíblia, ela realmente, ela fala sobre a esfericidade da Terra. Que a Terra é esférica. E esses homens, quando fazem esses tipos de estudos, são pessoas completamente fora da realidade. Mas esses homens que criaram essa teoria da Terra plana, são pessoas que fizeram isso para zoar, para brincadeira. Só que muita gente depois começou a acreditar, começou a achar dados científicos plausíveis nisso. Foi o que o falecido professor Olavo de Carvalho disse uma vez: se esses homens da Terra plana, eles falassem esses conceitos naquela época do passado, eles teriam prevalecido sobre o argumento de que falavam que a Terra era um globo, porque os caras hoje eles têm muitos estudos, muitas coisas, mas tudo é inútil. Porque uma prova mais cabal disso é quando o homem foi até a Lua, ou seja, foi até o espaço e provou realmente que a Terra é um globo. Mas é lógico que esses caras vêm dizer que aquilo ali foi uma imagem projetada falsa, foi CGI, como se... Nem sei se naquela época já existia esse tal de CGI, né? Eu creio que não existia. Mas os caras querem inventar várias coisas. E nisso aí, se esses caras fossem só um grupo de cientistas que creem na Terra plana contra um grupo de cientistas que fala que a Terra é um globo, beleza, acabaria entre eles. Se bem que eu estaria do lado de quem fala que a Terra é um globo, porque está correto. Mas quando esses homens tentam citar textos bíblicos, ou seja, por não entender, ou seja, tentam dizer que dentro da Bíblia fala que a Terra é plana, eles não estão envergonhando a eles, estão envergonhando a nós. Porque aí quem é de fora fala, eu já ouvi o cara dizer, vocês são o crente que acredita na Terra plana, não sei o quê. E eu tive que falar, opa, peraí, não é nem Terra plana. A Bíblia fala que a Terra é um globo. Quem crê esses caras. E o que mais me entristece, me chateia nisso, uma vez estava vendo um vídeo do Dr. Paulo Miranda do Nascimento e tentando falar, não, nada a ver, os crentes creem que a Terra é plana, porque era quando da época, não, mas nós não cremos que a Terra é plana. Nós não cremos. E ele falando, não seria demérito nenhum na Bíblia ter falado se a Terra era plana, porque o pessoal que estava na época, não, seria demérito completamente. Porque a Bíblia é inspirada por Deus. E se Deus fez um planeta esférico, lógico que ele ia revelar ao homem que o planeta é esférico. Porque se dentro de uma revelação bíblica, um homem diz que a Terra é plana, então toda a revelação bíblica está comprometida. Ou seja, o mar vermelho não se abriu, o milagre que Moisés fez sobre o Egito também não aconteceu, todos os outros milagres, o Rio Jordão também abrir as águas dele, Josué orou e parece que o tempo ficou parado, o sol ficou parado. Alguns falam, o sol não parou, a terra não parou, se não acontecer isso, aquilo, outro. Eu acredito que Deus fez uma percepção daquele sol ficar ali e a sombra dele não ir. Acho que o sol não parou, a terra não parou. Foi algo que Deus fez, que se alguém perguntar como foi, eu vou dizer, eu não sei.
Porque se também querer colocar, não, a Terra parou, aí um cientista vai me refutar, mas se a Terra parasse, as montanhas iam voar, ou vai acontecer isso, aquilo, outro, por caso, é como se um carro parasse em alta velocidade, freasse, e as pessoas voavam do banco para frente sem cinto de segurança. Vão me querer falar tudo isso. E se eu disser também que o Sol parou, vão dizer não. Então eu posso dizer que Deus, na sua infinita sabedoria e poder, fez o reflexo do Sol parar de uma forma e que ficou aquilo ali travado ali. Não dizem que a luz do Sol demora quanto tempo para chegar, então acho que Deus, não sei como, ele fez. Um dia eu vou perguntar a ele. Mas se a revelação da Bíblia fala que a Terra é plana, então tudo na Bíblia estaria comprometido. Porque estaríamos faltando com a verdade. Não seria um livro verdadeiro. Seria um livro como qualquer outro livro de fantasias. Mas aí, no meu trabalho, um rapaz me perguntou, e quando a Bíblia fala sobre o domo? Eu simplesmente falei, olha, o domo, que refere-se à proteção, seria simplesmente uma palavra que eles tinham para a época para poder falar sobre a atmosfera da Terra, sobre a camada de ozônio. E o que é a camada de ozônio da atmosfera? Aquilo que protege a Terra. Como se fosse um campo de força. Como se fosse realmente um domo. Ou seja, como igual quando nós lembramos, quando vemos aqueles desenhos animados, um campo de força que protege um planeta. Ou seja, é a palavra da época que eles tinham. Eles não falavam a camada de ozônio, eles não falavam a atmosfera. Ou seja, eles falavam um terceiro céu para tentar explicar aonde estava Deus, em algo espiritual. E segundo céu para poder explicar o espaço sideral. Ou seja, se bem que a palavra universo não falava um cosmos, mas que é a mesma coisa. Ou seja, então nós sabemos que aqueles homens, eles não eram ignorantes. Eles tinham o conhecimento deles na ciência da época, mas quando era uma revelação de Deus, ela tinha que vir correta. Deus não ia revelar para aqueles homens que os planetas eram quadrados quando os planetas são esféricos. Não seria isso, não seria coerente. Então nós vemos que toda essa ideia de terra plana é um conceito completamente ridículo e que envergonha, não é que envergonha os cristãos, é que esses caras vêm dizer que nós cremos nisso, e quem é incrédulo, que já quer, muitas vezes, criticar o evangélico, aí quando não tem um argumento para falar, mas vocês creem na terra plana, e nós não cremos. Igual quando fala, vocês creem em cobras falantes, nós não cremos em cobras falantes. Eu explico sempre que aqui o diabo foi uma possessão ali demoníaca sobre a serpente que iludiu Eva, mas foi outra coisa, né? Que cremos que Deus fez cobras falantes. Mas a verdade é que o movimento de terra plana, ele surgiu para poder combater a ciência e, ao mesmo tempo, surgiu para poder chegar no meio dos evangélicos. E é um absurdo isso, porque nos meus 36 anos de evangélico, já visitei várias igrejas, e nas igrejas com a qual eu pertencia, e agora pertenço à Assembleia de Deus, nunca vi pastor algum falar que terra é plana. Nem presbítero, nem diácono, nem ninguém, nem obreiro quando pregar. Pelo contrário, às vezes aquele irmão até que nem sabe falar direito. Mas quando prega, fala com orgulho, tá vendo, irmão? Antes da ciência descobrir, a Bíblia já provava que a Terra era um globo, então, glória a Deus, ou seja, aquela satisfação de falar, estamos certos, estamos do lado correto da ciência. Embora eles nos recriminem, enquanto precisou Galileu Galilei viajar e falar, a Terra é um globo, na Bíblia já estava escrito há muito tempo que era. Ou seja, então todo esse orgulho que nós temos, aí nos dias atuais de 2014 para cá, parece que está sendo jogado no ralo. Por causa de nós, não. Por causa de gente que muitas vezes não tem um conhecimento. Não, mas aí nós podemos dizer, poxa, mas em pleno 2014, pessoas voltar a crer em terra plana, ou seja, é até absurdo. Aí depois o cara crê que a Terra é plana e se converte e vem dizer um montão de asneira. Eu creio que isso tudo não passa de uma enrolação, de uma brincadeira de muito mau gosto. E a Terra plana como teoria de conspiração, aí eles tentam também falar sobre Salmo 19, 4, 6,
a sua linha estende por toda a terra, a sua palavra até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai do seu tálamo, e se alegra como um herói ao correr no caminho da sua saída. Desde a extremidade do céu, o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Ou seja, isso não está provando que a terra é plana. Temos que entender que quando se fala de Deus e dos profetas, eles falavam numa linguagem filosófica. E acaso podes, como estender o firmamento que é sólido, ou como um espelho fundido, Jó 37:18. Isso aqui eram coisas que Jó estava falando no momento da sua angústia. E ele fez expansão, ele fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão das águas. E sobre a expansão assim foi, e chamou Deus expansão dos céus, e foi tarde de manhã, segundo dia, Gênesis 17:18. Aqui é a formação do planeta. Ou seja, nada disso está falando que a Terra é plana. E uma coisa absurda quando eles falam sobre a abóbora da Terra, ou seja, a Antártida está praticamente no canto do planeta. Aí eu lembro que eu perguntava várias vezes, né, quando eu discutia isso na comunidade no Orkut, pouco tempo do Orkut acabar. Se um barco passar além daquilo ali, vai dizer que vai cair no espaço sideral, vai sair do planeta? Ou seja, ninguém me respondia. Eu falava, mas e se alguém passar sobre o muro da Antártida, que eles falavam, vai acontecer o quê? Vai cair no espaço? Vai ficar flutuando? Vai acontecer o quê? Então é um absurdo que eles mesmos não respondem. E eu lembrei desse tema, porque há uns 3 dias atrás, estava na casa dos meus pais, estava de férias, e estava uma reportagem, minha irmã estava comentando sobre uma parte da Antártida que tem navios que ninguém pode passar, que seja área internacional, alguma coisa. E eu lembrei desse tema, que um camarada foi falar, porque o exército ali, a marinha, tá protegendo para que ninguém descobrir, para poder não cair no domo da terra, cair no abismo da terra. Eu sei lá como esses caras falam sobre isso, que o mar acabou e como se fosse uma cachoeira infinita e vai cair no espaço sideral. Ou seja, é um absurdo em cima de absurdo. Mas o pior de tudo isso é que quando a pessoa está de má intenção e quer chamar um cristão, um evangélico de ignorante, ele vai dizer que nós cremos nisso. Mas na verdade a ignorância é deles. Ou seja, e muitas outras coisas também que fala sobre... Aí uma coisa que a Terra plana também cita, que o Sol e a Lua são do mesmo tamanho, ou seja, aí já erra. Porque em Gênesis fala, Deus fez luminar maior para o dia, luminar menor para a noite, ou seja, eles já erraram. Ou seja, o Sol é maior do que a Lua. Ou seja, e lógico, eles vão dizer que o Sol é pequeno e cabe, sei lá, dentro do planeta. Eu não entendo, às vezes eu não consigo entender o absurdo dessa gente. E eu não consigo entender um cara que é cristão há muito tempo, que já leu a Bíblia, se deixar levar por isso aí. E falar que quem crê que a Terra é um globo, está aceitando a imagem da besta. Está aceitando, sei lá, o governo do anticristo. Ou seja, então os caras eles dão uma volta, dão uma papagaiada, e é preciso a pessoa ser, aí me perdoe a forma como falar, muito burro espiritualmente, e burro no sentido de ter aprendido alguma coisa enquanto estudava. Ou seja, é como se o cara não tivesse nenhuma 4ª série ou 3ª série. E tem gente que tem a 3ª ou 4ª série e que sabe que a Terra é um globo, que não iria cair numa dessa. E às vezes um camarada há muito tempo, cair numa dessa e querer falar, mas a Bíblia fala sobre o domo, que eles falam, o domo sim, é como eles falavam, a atmosfera. Eles não tinham outra palavra para falar na época. Como muitas coisas, como fala, noiva ataviada. O que é ataviada? Ou seja, é como se fala enfeitada. São as palavras da época. Então, a abóbora da Terra, ou seja, a atmosfera, camada de ozônio. Será que a pessoa não tem uma capacidade de poder entender? Não, essas palavras são associadas porque eram palavras daquela época. Será que a pessoa ela não pode conseguir compreender isso? Não, mas é como se fosse uma bandeja igual aquela redoma que o garçom está servindo. Como uma vez o doutor Paulo Miranda do Nascimento tentou explanar
dizendo que assim que criamos. Não cremos assim. Jamais cremos assim. E tenho certeza que no passado, quando Deus revelava, o homem já sabia que a Terra era um globo. Ah, mas o mundo que dava que a Terra era plana. Quem não tinha Deus? Ou seja, então, eu não consigo crer nos dias de hoje, pessoas, até mesmo cristãos, querer acreditar nessa baboseira de terra plana. Porque não está na Bíblia. Ou seja, é algo anticientífico e também contra a própria Bíblia. Não é que eu quero dar uma de cristão evangélico científico, eu não tenho nada, não tenho diploma algum de ciência, não sou formado em nada em ciência. Mas eu quero dizer que a Bíblia me fala que a Terra é um globo. Então vale isso. E não um bando de caras. Uma vez eu vi uma entrevista de um cara no programa de entrevista da Jovem Pan. Os caras pareciam pessoas com problemas mentais. Pareciam homens doentes, sem brincadeira nenhuma. Não parecia pessoas assim, coerentes, cientistas debatendo, não. E às vezes o pessoal acha que quem crê alienígena é louco. Eu prefiro 1000 vezes ouvir os caras que falam sobre alienígena, não fui abduzido, não sei o quê. Há uma possibilidade, ainda que rebota, de um cara estar falando a verdade, porque pode ser que exista vida alienígena. Mas quando esses caras falam de terra plana, não há uma possibilidade de ser verdade. E eles muitas vezes vão e querem dizer que estão estudando a Bíblia, aí fala como se fossem cristãos evangélicos, fala com falas, como dizer assim, tentando botar o evangeliquez, como tivesse vendo, ali está um assembleano falando, alguém da presbiteriana, sei lá, um cara da congregação, um cara da batista. Só falta eles falar a paz do Senhor, coisa que eles não falam, mas tenta usar aquelas palavras e expressões para você entender, comprar a ideia que ali é um cara cristão que está te ensinando a verdade. E daqui a pouco fala sobre a Terra plana e quem acredita na Terra globo está caindo na marca da besta. Então nós sabemos que isso tudo não passa de uma idiotice. E muitas vezes se uma pessoa com mais idade crê nisso, sendo da igreja, vai impedir que um filho, que um neto, veja a credibilidade da Bíblia e também vai se converter. Vai falar, não, meu pai, meu avô são pessoas completamente ignorantes, crendo numa coisa que não é verdade, então a Bíblia não é verdade, a Bíblia não é verdadeira porque ela explica mentira, ela ensina mentira. Então nós temos que entender que a Bíblia, ela fala a verdade. Lógico, a Bíblia não tem que ser um livro científico. Ah, descoberta que os telescópios descobriram. Por que a Bíblia não fala? Não, a Bíblia não vai falar isso. Não adianta, mesmo que se a Bíblia falasse, naquela época, até descobrirem, vão dizer que a Bíblia é mentira. Vai que a Bíblia falasse que existisse uma grande estrela que é de diamante. Até terem descoberto isso em 2019, iam falar que a Bíblia está mentindo, que são loucos, não existe uma coisa dessa. Ou que existisse um planeta que tivesse mais anéis do que os nossos 4 gigantes gasosos com seus anéis juntos. Até isso ter sido descoberto, iam dizer que a Bíblia está mentindo e muitas outras coisas. Então que vamos agora sempre entender isso aí, que esse movimento de terra plana não tem nada a ver conosco evangélico. Então, se muitas vezes o cara é um ateu, é um cara que não gosta de cristão, se quiser nos criticar, pode nos criticar em qualquer coisa que quiser. Mas não nos critique com mentiras. Não critique que nós somos ignorantes, que os pastores ensinam na igreja o errado em relação a como a terra é. Então, se quiser falar alguma coisa, os pastores pedem muita oferta, que vocês expulsam o demônio, que demônio é isso, aquilo outro, pode falar o que quiser, mas não vem falar mentira. Se quiser nos acusar, nos acuse em cima da verdade. E não vem falando como, mas é claro que vocês creem nisso. Não cremos. E os cristãos de hoje estão muito mais conscientes, inteligentes do que do passado. E os do passado também não criam que a Terra é plana. Tá bom? Até aqui para poder esse vídeo não ficar muito longo. Espero ter esclarecido esse assunto. E também para quem gosta de nos criticar e nos fazer chacota, nós não cremos que a Terra é plana. Tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.